O nosso conselheiro Acácio de hoje vai tratar sobre a questão ligada à centralidade das personalidades psicopáticas que controlam os partidos de esquerda em todo o mundo. Existe um estudo clássico em relação a isso, que é o estudo de Lobachevsky. Lobachevsky faz parte de uma equipe de médicos do leste europeu que estudou ainda durante o regime comunista a mentalidade dos líderes da esquerda mundial, portanto os líderes comunistas, nazistas, fascistas, socialistas. A equipe constatou que todos os líderes apresentam uma característica comum: são psicopatas. Isso não significa que toda a hierarquia comunista é psicopata, mas aqueles que chegam a cargos específicos são psicopatas. Aliás, eles só chegam a esses cargos precisamente porque eles são psicopatas. As outras partes da hierarquia que não são psicopatas vivem, portanto, sobre o domínio de uma mentalidade psicopática. Isso significa que uma mente normal sobre a atuação, o convívio com uma mentalidade psicopática, chega um determinado momento em que essa mente normal não reconhece mais a fronteira entre o bem e o mal. E, aliás, além de não reconhecer, ele passa a praticar atos do mal. Hoje nós vamos falar para vocês precisamente sobre esse livro, de outra médica psiquiátrica, Ana Beatriz Barbosa, Mentes Perigosas. Aqui existem inúmeros casos de mentalidades psicopáticas, dos casos mais leves aos casos mais profundos. 100% do discurso da esquerda mundial é psicopático. 100%. Isso já está comprovado. O discurso de esquerda é baseado na compaixão e na culpa. Portanto, dois aspectos externos que envolvem uma coisa que se chama consciência. O homem normal tem 6 sentidos. Um desses sentidos chama-se consciência. Consciência. A consciência é algo que nós sentimos. Portanto, a consciência está ligada ao afeto, ao amor, à compaixão e ao sentimento de culpa. O que o psicopata não tem, formativamente falando? Consciência. Esse sentido não se desenvolveu nele. Exatamente porque ele não possui o 6º sentido, o sentido da consciência, na página 44, ele é capaz de criar por conta, ele teatraliza o tempo inteiro. Essa é uma característica do psicopata. Ele não lida com a realidade, ele burla a realidade o tempo inteiro. A realidade do mundo não existe. Existe a realidade que ele vai criar dentro da mente dele. E uma vez que ele cria essa realidade, ele começa a agir para executar o seu plano. E não para enquanto o seu plano não tiver sido perfeitamente executado. Um psicopata, portanto, é uma máquina de guerra. Você pode pensar que todos os psicopatas matam. Não, há 3 graus de psicopata. O psicopata leve, o agudo e o grave. O psicopata que assassina, que é de fato um indivíduo altamente perigoso, todos eles são perigosíssimos, mas aquele que chega às vias de fato é o último nível de psicopata, como foi Marx, Lenin, Stalin, Fidel Castro, Hitler, enfim, Che Guevara, Mao Tse-tung, etc. Todos os psicopatas, Jack o Estripador, todo psicopata, quando ele chega às vias de fato, ele é o último nível. Entretanto, os outros 2 níveis, quando você convive uma mentalidade normal, ao conviver com uma mentalidade psicopata, ela fica absolutamente destruída. Destruída. O psicopata é um ser destruidor em qualquer cenário. Por natureza, os psicopatas são uns tipos de vampiros. Eles sugam a sua energia. Então, o psicopata, todas as suas histórias são maquiadas, são inventadas. Ele maqueia essas histórias com o intuito de, posteriormente, preparar um ataque predatório. Ele joga o tempo inteiro com o sentimento do indivíduo normal, que é o chamado sentimento de pena, e o sentimento de culpa. E é por isso que o psicopata fica muito atento ao jogo da pena. Ele é sempre um coitadinho. Ele é sempre um coitadinho. E quando ele quer, os movimentos que ele quer predatoriamente atacar ou promover, ele fala que um determinado nicho social, párias sociais, são tidos como coitadinhos. Por exemplo, é por isso que eles elegem as minorias. E eles apoiam, teoricamente, as minorias, porque através desse discurso do apoio à minoria, por trás do discurso existe o coitadinho. Então aquele coitadinho minoritário, que é um ser humano normal, será acolhido, tutelado pela mentalidade psicopática.
E a partir do momento que a mentalidade psicopática elege uma vítima, ela vai destruir a vítima e vai iniciar um movimento de dominação através do medo e da incitação à proposta de coitadinho. Página 74. Os psicopatas sabem utilizar muito bem o sentimento de culpa das outras pessoas. Porque as outras pessoas, os normais, os que têm o sexto sentido, têm sentimento de culpa. Uma pessoa, quando faz uma coisa errada e é normal, ela admite que errou, ela reconhece sinceramente que errou e ela procura não errar mais. O psicopata reconhece, quando ele reconhece que erra, ele reconhece da boca para fora. E ele torna a fazer novamente o crime. O objetivo da mentalidade psicopática, entre outras coisas, é anestesiar a capacidade de julgamento do outro e a sua racionalidade. E ele fará isso com absoluto primor. Como ele não tem o sexto sentido, o sentido da emoção, ele vai jogar o tempo inteiro com outro indivíduo normal, ou seja, o que tem o sexto sentido, e destruir toda a capacidade de sentimento. Ele vai embaralhar de tal forma a capacidade do sexto sentido da pessoa normal, que aquela pessoa normal começa a questionar o que ela sente, o que ela vê, o que ela percebe, o que ela pensa, né? Então, os psicopatas aparentam, num primeiro momento, quando você o conhece, ser uma pessoa muito melhor do que as outras pessoas. Eles são extremamente envolventes e eles usam dessa tática, entram dentro da sua vida, e uma vez que eles entram dentro da sua vida, caso você não o reconheça como um psicopata, a sua vida será literalmente destruída. Não há uma única pessoa que, sobre o convívio com uma mentalidade psicopática diária, não tenha tido a sua vida destruída. Depois, a pessoa, de muito trauma, de muito sofrimento, de muita dor, essa pessoa se recupera, evidentemente. Há pessoas que não. Há pessoas que se suicidam. Então, quando você conta uma história triste, a outra pessoa, que é uma pessoa normal, vai ficar com pena da sua história triste. E aquela história triste é contada porque aquele que é normal detectou que o psicopata fez alguma coisa errada. E o psicopata, para justificar o erro, primeiro que ele não admite o erro, mas para justificar aquela atitude, ele vai contar uma história triste. E assim ele vai vencendo, ele vai inoculando um tipo de veneno mental no ser humano normal, de tal forma que, com o passar do tempo, ele confunde completamente a capacidade cognitiva, ou seja, o chamado sexto sentido do ser humano normal. E depois, quando você está exposto durante muito tempo a essa confusão mental, você não discerne mais a realidade.